Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Você está brincando comigo? Céu Absoluto encarou Xifeng, tentando decifrar o que se passava em sua mente. Porém, não importava o quanto analisasse, ele não conseguia ver através do disfarce da máscara demoníaca. Diante dele, havia apenas um homem de meia idade com um sorriso tranquilo. Por que ele não me matou logo? Por que eu brincaria com você? Xifeng riu. Tudo bem, aceito a aposta. O que acontece se eu sobreviver? E se eu morrer? Pelo seu orgulho e honra, Céu Absoluto se recusava a morrer. Se você escapar, eu farei uma coisa por você. Se morrer, você fará uma coisa por mim. O que acha? Finalmente, Xifeng revelou suas verdadeiras intenções. Tudo isso tinha um único objetivo. Uma coisa? Céu Absoluto refletiu cuidadosamente. Se eu pedir para você matar Efeng, você fará isso? A pergunta pegou Xifeng de surpresa, mas logo ele soltou uma risada baixa. Na cidade do Rio Branco, todos sabiam que Chama Negra e Efeng eram os dois símbolos da Asa Zero. Nunca imaginaria que Céu Absoluto pediria algo assim. Ele tinha que admitir, o assassino era implacável. Se Chama Negra matasse Efeng, o escândalo abalaria a reputação da guilda. Mas o que Céu Absoluto não sabia era que ambas as identidades pertenciam a Xifeng. Pedir que ele se matasse era interessante. O quê? Não disse que faria algo por mim se eu ganhasse? Céu Absoluto sorriu, satisfeito. Meu pedido é tão pequeno, e ainda hesita? Não, só não esperava algo tão simples. Pensei que você pediria para me matar uma vez. Afinal, sou o líder da Asa Zero, e Feng Xuanian do submundo me odeia profundamente. Se você me matasse e entregasse a gravação aos superiores do submundo, ganharia status e recursos, Xifeng mencionou. Se Chama Negra morresse, o prestígio da Asa Zero desabaria. Céu Absoluto teve uma ideia. Ele havia esquecido essa possibilidade. Feng Xuanian colocará uma recompensa para qualquer membro do submundo que matasse os líderes da Asa Zero. Se Céu Absoluto conseguisse, poderia subir de membro externo para membro oficial, ou até mesmo elite. Ser um membro elite no submundo significava influência no mundo real. Certo, aceito a aposta. Vamos começar quando eu estiver totalmente recuperado, Céu Absoluto concordou. Alguns momentos depois, seu HP e estamina estavam cheios. Xifeng tirou uma moeda de ouro. Vou jogar esta moeda. A batalha começa quando ela atingir o ponto mais alto e começar a cair. Aceita? Certo, Céu Absoluto ficou sem palavras. Uma moeda de ouro como sinal de início? Isso equivalia a 20 moedas de prata, uma fortuna para a maioria dos jogadores. E Xifeng a tratava como se não valesse nada. Comparações são realmente odiosas. Vamos começar, então. Xifeng lançou a moeda ao ar. Ela subiu cerca de 4 metros antes de começar a cair. Céu Absoluto concentrou-se totalmente na moeda. No momento em que ela começasse a descer, ele usaria cegueira em Xifeng, seguido por passos do vento, correndo em direção à cidade. Em campo aberto, usar desaparecer para entrar em furtividade seria inútil, Xifeng o detectaria facilmente. Mas dentro da cidade, seria diferente. No entanto, do início ao fim, Xifeng não tirou os olhos de Céu Absoluto, ignorando a moeda no ar. No instante em que a moeda começou a cair, Xifeng desapareceu. Ele reapareceu atrás de Céu Absoluto, golpeando com um corte tão rápido que era impossível desviar. Céu Absoluto sentiu um frio mortal nas costas. Sua habilidade cegueira perdeu o alvo, tornando-se inútil. Sem pensar, ele ativou Passos do Vento, ganhando invencibilidade por quase um segundo. Céu Absoluto bloqueou o golpe, anulando todo o dano, e usou o impacto para ser arremessado 6 metros para trás, criando distância. Xifeng sorriu internamente. Boa jogada. Se Céu Absoluto tivesse usado apenas bloqueio, perderia metade do HP. Mas, com Passos do Vento, não só defendeu o ataque como também aumentou a distância. Com o bônus de 40% de velocidade de passos silenciosos, Céu Absoluto correu ainda mais rápido. Xifeng usou Lâmina do Vento e perseguiu. Em um piscar de olhos, a distância entre os dois diminuiu drasticamente. Sua agilidade era a mais alta do Reino Estrela-Lua, com habilidades passivas de equipamento que ninguém podia igualar. Apenas os NPC assassinos e patrulheiros nível 1 e nível 50 poderiam superá-lo em velocidade. Céu Absoluto ficou chocado. Rapidamente, ele tirou um pergaminho mágico da bolsa. Era um pergaminho nível 1, de cor água marinha, extremamente precioso. Ligação das águas. Jatos de água brotaram do pergaminho, tentando envolver Xifeng. Mas Xifeng apenas sorriu, continuando sua carga sem hesitar. Os jatos de água desapareceram ao tocá-lo, sem efeito. Não funcionou.
Céu Absoluto ficou estupefato. Aquele pergaminho poderia prender um chefe por um curto momento. Como foi inútil contra Xifeng? Ele não sabia que, antes da batalha, Xifeng já havia ativado a aura do espaço do Anel das Sete Luminescências, que o imunizava contra todos os efeitos de controle. Um pergaminho nível 1 não era forte o suficiente para superá-lo. Droga, parece que não tenho escolha. Céu Absoluto pegou outro pergaminho, desta vez velho e gasto. Era um item que encontrara em uma ruína subterrânea. Até um NPC avaliador não conseguirá identificar seu nível, mas estimou ser nível 2 ou superior. Ele relutava em usá-lo, pois era seu único. Mas, sem ele, Xifeng o alcançaria em segundos. Não me deixe outra opção. Céu Absoluto desenrolou o pergaminho, e uma energia assustadora emanou dele. O que acontecerá a seguir? A batalha decisiva está apenas começando. Enquanto Xifeng e Céu Absoluto estavam ocupados com sua aposta, uma tempestade de sangue varria a cidade do Riacho. Originalmente, mais de 1000 nomes vermelhos habitavam a cidade. Mas, após o massacre pelos 40 guardas NPC e o grupo de 100 jogadores da Asa Zero, menos de 200 restavam. Agora, sem arrogância, eles fugiam em todas as direções. Antes da cruzada da Asa Zero, esses nomes vermelhos eram os caçadores, saqueando equipamentos de outros jogadores e se deliciando com o medo e desespero em seus rostos. Mas agora, eles finalmente experimentavam o outro lado da lâmina. Apesar de muitos serem jogadores de elite, suas técnicas não compensavam a enorme diferença de poder. Por mais feroz que fosse uma formiga, ela nunca venceria um leão. Já que a Asa Zero não planeja nos deixar viver, devemos lutar até o fim. Um amaldiçoador gritou, tentando reunir os outros nomes vermelhos. Alguns consideraram a sugestão racional e se prepararam para retaliar. Mas, no momento em que se viraram, um dos magos NPC nível 1 lançou explosão de chamas, matando instantaneamente o amaldiçoador. Em seguida, um berserker nível 1 usou carga flamejante, aparecendo diante de 4 nomes vermelhos e os eliminando com um único giro da morte. Pilhas de equipamentos caíram no chão. Os nomes vermelhos que pensaram em resistir mudaram de ideia imediatamente. Eles correram em direção aos NPC da Associação Mão Sangrenta que a Asa Zero havia traído antes. Se morressem agora, perderiam dias de esforço, níveis e equipamentos. Mesmo familiarizados com o combate no domínio de Deus, precisariam de 4 dias para recuperar o que perderam. Infelizmente, os guardas nível 1 de Xifeng eram incrivelmente rápidos. Apenas os assassinos tinham chance de escapar, e mesmo assim, sua furtividade era inútil contra NPC nível 50. Irmã Rosa, nós ficamos ricos desta vez. Os itens que esses nomes vermelhos droparam são todos bronze ou melhor, a maioria ferro misterioso. Se vendermos tudo por créditos, podemos comprar uma mansão no centro da cidade. Ganso da Neve exclamou, coletando os itens caídos. Sua gananciosa! Se vendermos por créditos, só teremos prejuízo. Domínio de Deus acabou de começar, e equipamentos e moedas são escassos. As grandes guildas estão desesperadas por itens. A Asa Zero só está bem porque temos poucos membros agora. Quando a residência da guilda estiver pronta e recrutarmos mais gente, nosso estoque vai acabar em um piscar de olhos. Esses equipamentos vão cobrir nossa necessidade urgente, Rosa d'Água riu, cutucando a testa de Ganso da Neve. Enquanto isso, em uma colina fora da cidade do Riacho, um pilar de luz vermelha irrompeu no céu, chamando a atenção de todos. Não só era hipnotizante, mas também emanava uma ameaça palpável. A fonte era o pergaminho velho de Céu Absoluto. Isso não é bom. Xifeng reconheceu o pergaminho instantaneamente. Era o pergaminho nível 3, descida da Fera Fantasma. O poder de um pergaminho nível 3 era assustador. Mesmo no seu auge, Xifeng sofreria muito se atingido por um. Felizmente, este não era um pergaminho de ataque puro, mas de invocação. A descida da Fera Fantasma convocava uma fera poderosa para lutar ao lado do invocador. De repente, um círculo mágico negro em forma de estrela de 7 pontas apareceu no céu. Um raio negro disparou em direção a Xifeng. Ele não hesitou. Lâmina defensiva. 3 explosões consecutivas deixaram uma cratera gigante na colina. Se Xifeng não tivesse ativado Lâmina defensiva, que o tornava imune a 9 ataques à distância ou 4 corpo a corpo, ele estaria morto. No centro da cratera, um tigre gigante com corpo semelhante a uma galáxia sentou-se ao lado de Céu Absoluto. Seus olhos prateados fixaram-se em Xifeng enquanto ele rosnava, liberando uma aura mais poderosa que a de um monstro lorde. Líder Chama Negra, nosso acordo dizia que, se eu escapasse, você faria algo por mim. Mas e se eu te matar? O acordo ainda vale? Céu Absoluto riu. Naturalmente. Mas você está disposto a desperdiçar algo tão raro assim? Sabe o valor de um pergaminho nível 3? Xifeng olhou para a Fera Fantasma, lamentando internamente o desperdício.
Jogadores nível 0 não podiam liberar o verdadeiro poder de um pergaminho nível 3, especialmente um de invocação. Se um jogador nível 1 o usasse, a fera poderia decidir o resultado de uma guerra com dezenas de milhares de jogadores. Na sua vida passada, muitas guildas pagariam milhares de moedas de ouro por um pergaminho assim. E Céu Absoluto usou em uma batalha pequena. Que desperdício! Claro que sei. Mas você é rápido demais. Sei que não chegarei à cidade do Riacho a tempo. Comparado a morrer, prefiro usá-lo. Céu Absoluto também lamentar o uso do pergaminho, mas não queria experimentar a humilhação da morte novamente. Já que usei, descanse em paz, líder Chama Negra. Vá. Elimine-o. Céu Absoluto ordenou a fera, apontando para Xifeng. Tigre da Nebulosa, Alto Lorde. Nível 30. HP, 1.800.000 de 1.800.000. A força de uma fera invocada dependia do nível e nível do invocador. Céu Absoluto era nível 20, então a fera era nível 30, 10 níveis acima. Se Céu Absoluto fosse nível 1, o Tigre da Nebulosa não seria apenas um Alto Lorde, mas sim um Grande Lorde, algo que só poderia ser descrito como aterrorizante. Centenas de jogadores do mesmo nível seriam formigas diante dele. E sob o controle de um jogador, seria ainda mais assustador. Era por isso que pergaminhos de invocação nível 3 eram tão preciosos. Um grande lorde controlável poderia decidir guerras. E agora, Xifeng enfrentava um sozinho. O Tigre da Nebulosa rosnou, seus olhos prateados fixos em Xifeng como se ele já estivesse morto. Vamos ver quem sobrevive, Xifeng sorriu, apertando o punho em torno da lâmina abissal. A verdadeira batalha estava apenas começando. O Tigre da Nebulosa rugiu furiosamente, liberando ondas de choque com o som. O rugido ecoou por cidade do Riacho, fazendo todos que o ouviram estremecer. Esse era o poder de uma fera fantasma de nível Alto Lorde. Um único rugido podia tremer corações. Mas o objetivo do rugido não era apenas assustar. No próximo instante, uma névoa vermelha envolveu o corpo de Céu Absoluto. Era o efeito de proteção vital, uma habilidade especial de monstros invocados. Quando ativada, criava um escudo protetor em torno do invocador, aumentando sua defesa. Afinal, se o invocador morresse, o monstro desapareceria. Vendo o escudo, Céu Absoluto sorriu. Proteção vital absorvia 20.000 de dano. Mesmo que um inimigo chegasse perto, precisaria de um esforço significativo para quebrá-lo. E, com seu poder de combate, Céu Absoluto poderia matar o oponente antes que o escudo caísse. Ele havia temido que Xifeng o atacasse diretamente, mas agora estava protegido. Chama Negra, sua hora chegou. Céu Absoluto ordenou ao Tigre da Nebulosa que atacasse Xifeng. A maior diferença entre um monstro invocado e um normal era o controle do jogador. Sob comando, um monstro poderoso se tornava ainda mais mortal. Com mais de 3 metros de altura, o Tigre da Nebulosa pisou levemente no chão, cruzando 10 metros em um instante. Tão rápido! Xifeng ficou surpreso. O tigre golpeou com suas garras. Xifeng tentou esquivar, mas sua reação foi um passo atrás. O ataque acertou, mas não causou dano devido à lâmina defensiva. O tigre atacou repetidamente, e logo o efeito de lâmina defensiva quebrou. No momento em que suas garras atingiriam Xifeng, ele mal conseguiu ativar parry. Um monstro Alto Lorde nível 30 era muito forte. Xifeng, ainda não nível 1, não pôde bloquear completamente. Como um projétil, ele foi arremessado para trás. Como esperado do grande especialista, líder Chama Negra. Até bloqueou um ataque desses, Céu Absoluto aplaudiu, sinceramente impressionado. Se fosse ele no lugar, já estaria morto. Mas Xifeng pagou um preço alto. Ao cair, ele estava instável física e mentalmente, incapaz de esquivar ou bloquear outro ataque. A enorme diferença de atributos não podia ser compensada apenas com técnicas de combate. Antes, Xifeng usara força bruta para suprimir Céu Absoluto. Agora, ele enfrentava uma crise similar. Quando o tigre saltou novamente, uma figura surgiu de repente, colocando-se entre Xifeng e o tigre, bloqueando o ataque e salvando sua vida. Céu Absoluto ficou chocado. A velocidade da figura era assustadora, e ela bloqueou um ataque total do Tigre da Nebulosa. Inacreditável. Xifeng olhou para a figura alta e orgulhosa diante dele e sorriu. Bem na hora. Era Kit, seu guarda pessoal. Kit era um guarda ouro negro, um espadachim nível 1 nível 30. Nenhum jogador podia comparar-se a ele. Xifeng não planejava usá-lo tão cedo, mas, com um Alto Lorde em campo, não teve escolha. Ah, é só um guarda NPC. E eu me perguntando quem era tão forte. Céu Absoluto revirou os olhos. Mas acha que um espadachim nível 1 nível 30 pode derrotar meu Tigre da Nebulosa? Ele não criticava Xifeng por usar um NPC, mas ainda acreditava que seu tigre era mais forte.
Admito que Kit não é páreo para o tigre, mas pode segurá-lo por um tempo. Agora, vamos ver o que acontece primeiro, sua morte ou a dele. Chifeng sorriu e correu em direção a céu absoluto. Kit podia dificultar o tigre, mas não derrotá-lo. Mesmo assim, como um ouro negro, ele aguentaria o suficiente. O tigre tentou perseguir Chifeng, mas Kit bloqueou seu caminho novamente, irritando a fera. Em um instante, Chifeng chegou diante de Céu Absoluto. Sabendo que o tigre não poderia ajudá-lo agora, Céu Absoluto ordenou: mate o guarda primeiro. Ele ainda tinha o escudo de 20.000 de absorção e não pretendia enfrentar Chifeng diretamente. Após dar a ordem, Céu Absoluto virou e fugiu, sem dar chance de ataque. Se o tigre não matasse Chifeng, ele só precisava chegar à cidade para vencer a aposta. Com o tigre focado em Kit, o HP do guarda despencou. Cada ataque do tigre causava quase 3.000 de dano, e Kit tinha apenas 18.000 de HP. Mas Kit não era um guarda comum. Com um golpe cruzado, ele causou quase 10.000 de dano. Em seguida, usou golpe gélido, passos do vento e outras habilidades para reduzir a velocidade do tigre ou aumentar a própria, dificultando os ataques. Quando o tigre usou Garra Divisora do Céu, Kit contra-atacou com ataque triplo giratório, uma habilidade nível 1 que o tornava invencível por 1,5 segundo enquanto atacava 3 vezes, curando 60% do dano causado. Um golpe após o outro, Kit recuperou todo o HP perdido. Céu Absoluto ficou perplexo. Kit era forte demais, conseguindo contender com o tigre. Se não fosse pelos 1.800.000 de HP da fera, ele poderia até vencer. Percebendo que o tigre não mataria Kit tão cedo, Céu Absoluto decidiu fugir para a cidade. Mas Chifeng não deu chances. Quando faltavam poucos metros, ele usou correntes abissais no assassino. Céu Absoluto, prevendo o perigo, usou desaparecer, fazendo a habilidade perder o alvo. Desaparecer o colocou em furtividade forçada por 3 segundos, onde até dano não o revelaria permanentemente. Chifeng sorriu. Fenda da Terra. Uma aura de espada atingiu o local onde Céu Absoluto estivera, revelando brevemente antes que desaparecesse novamente. Foi o suficiente para travar sua posição. Movimento espacial. Chifeng teleportou-se acima do assassino. Explosão de chamas trovejantes. Relâmpagos e fogo caíram sobre Céu Absoluto. Ele jogou-se para frente, usando o manto das sombras para negar o dano e resistir ao efeito de atordoamento. Chifeng ficou surpreso. Manto das Sombras era uma habilidade rara que tornava o usuário imune a dano mágico e efeitos de controle por 5 segundos. Perfeita para fugir. Mas Chifeng não desistiu. Ele mudou a aura do espaço para a aura do fogo, aumentando seu dano em 30% e reduzindo a defesa do alvo em 30%. Tempestade de Fogo. Tempestade de Fogo. Causa 500% de dano em uma área de 10 por 10 metros por 5 segundos. Embora não causasse dano a Céu Absoluto, impedia que ele entrasse em furtividade. Como esperado, Céu Absoluto foi revelado. Enquanto estivesse na área da tempestade, não poderia se esconder. Chifeng avançou, ativando o poder do Purgatório para aumentar sua velocidade de ataque e dano. Explosão flamejante. A lâmina abissal, envolta em chamas, brilhou como um pequeno sol. Chifeng golpeou Céu Absoluto 6 vezes, cada ataque causando mais de 4.000 de dano, quase 9.000 em acertos críticos. O escudo de 20.000 foi rasgado como papel. O próximo golpe atingiu as costas de Céu Absoluto, destruindo mais da metade da durabilidade de seu equipamento prata secreta. Para seu desespero, seu HP de mais de 2.000 caiu para 0 em um instante. Seu corpo colapsou no chão, itens e equipamentos espalhados ao redor. Para os membros da Asa Zero que assistiam de longe, a batalha foi eletrizante. Eles nunca imaginaram que um combate entre jogadores no domínio de Deus pudesse ser tão assustador. Do pilar de luz vermelha ao fim da luta, menos de 20 segundos se passaram. Primeiro, o Tigre da Nebulosa contra Kit. Depois, a perseguição relâmpago, com apenas afterimagens visíveis. O relâmpago e fogo ofuscaram os olhos. Finalmente, o brilho de um pequeno sol, e um corpo caído, cercado por itens. Do outro lado, a batalha entre Kit e o Tigre também terminou. Com o mestre morto, o Tigre da Nebulosa dissipou-se em partículas de luz. Kit permaneceu sozinho, coberto de feridas, em um campo destruído por golpes poderosos. Chifeng respirou fundo, olhando para o corpo de Céu Absoluto. Agora, você trabalha para mim. Fim dos capítulos do 325 ao 327. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.